Nossa Vida Melhor está de volta para um momento muito sério, importante. A gente vai falar sobre finanças, dinheiro, como é que anda esse bolso aí. A gente sabe que entre o final do ano e o comecinho do ano, que é o que a gente está vivendo agora, vem gastos e mais gastos, né? As festas já consumiram bastante das nossas economias, aí de repente fez uma viagem, tem os impostos, a escola da criançada, e aí muitas vezes a conta fica mesmo no vermelho. Eu fiz até a pergunta antes para a equipe, tá todo mundo aqui complicado. Mas a gente sabe que é possível sair dessa complicação e começar o ano no azul. E a gente convidou um consultor financeiro que há 25 anos trabalha com assessoria financeira e patrimonial. Aliás, você que precisa de uma assessoria direcionada, focada, séria, é alguém que a gente indica. O mesmo também para cuidar dos seus patrimônios. Eu sei que tem muitas telespectadoras que hoje têm assim as casas de aluguel, os galpões, então também é alguém que você pode contar com bastante tranquilidade e confiança. Marcelo Lange, seja muito bem-vindo, um prazer te receber, viu? Muito obrigado. Muito bom que você está aqui com a gente. O Marcelo é marido de uma amiga minha, da Mônica, um beijo para você. Mônica, obrigada pela audiência e pela indicação, né? Porque é muito bom a gente ter pessoas legais aqui para falar pra gente. Sem dúvida, então Kátia. você viu, né, que antes de você entrar, os meninos mesmo aqui já falaram que eles estavam no vermelho. Vi, assim, janeiro é um mês muito complicado, né, Kátia? Pra todo mundo. É Cláudia, mas não tem problema. Desculpa, não. Cláudia, desculpa, Cláudia. Não tem problema. Marcos, mentira, Marcos. Pra todo mundo é complicado? Para quase todo mundo. Sempre tem aquela parcela da população, micro parcela da população que quase nunca é afetada. Mas para todo mundo, se você parar para pensar, final de ano, todo mundo comprando presente de Natal, todo mundo pensando nas férias, todo mundo pensando como que vai gastar esse dinheiro gostoso, esse dinheiro de 13º, tudo. Mas logo começa o ano novo, tem todas essas contas que aparecem, IPVA, IPTU e todas as contas das férias, né? Teoricamente, a gente sai dessa temporada de férias mesmo só em fevereiro, depois do carnaval. Mas, efetivamente, é um mês complicado. Já começou o IPVA, as primeiras placas de IPVA já começaram há 2 dias atrás. E isso daí é até um assunto que eu queria conversar contigo e conversar com o pessoal sobre o que vale mais a pena. Pagar efetivamente as contas à vista, ter o desconto, ou postergar ou pagar parcelado, né? No caso do IPVA, isso é legal porque está começando agora, né? O que é o ideal, hein? Vamos lá. O ideal para uns é uma coisa e para outros é outra. Porque no final das contas é o seguinte, se você tem dinheiro efetivamente disponível no banco, é sempre, na maioria das vezes, pagar à vista. Porque o que acontece é o seguinte, o governo nesses últimos 6 meses, 8 meses, 1 ano, a taxa de juros para a economia em geral, ela diminuiu bastante. Né? Isso repercute em todas as aplicações financeiras. Então, assim, a taxa, por exemplo, do IPVA que eles estão dando de desconto, efetivamente é 3% para você pagar à vista. 3% para você ter, para render num banco, numa aplicação, vamos dizer, confortável, tranquila, segura, você vai demorar alguma coisa em torno de 5 meses, 6 meses para ter isso. E o IPVA só é dividido em 3 parcelas. Então, nesse sentido, se você pagar à vista, você pega esses 3% de desconto e bota efetivamente dentro do bolso. Então, para quem tem o dinheiro, vale mais a pena. Se a pessoa tiver com esse dinheiro aplicado, vale a pena tirar da aplicação, porque o desconto vai ser maior do que a aplicação. Exatamente. Se for uma aplicação que efetivamente deixar as pessoas tirarem, com certeza é melhor. É o ideal. Mas nunca pegar financiamento para pagar esse tipo de aplicação, de imposto. Aliás, financiamento, dinheiro emprestado, gastar além do limite do cartão, isso tudo é uma complicação, né? Financiamento financiamento é um mal necessário, mas tem que se escolher muito bem qual é esse mal que você tem que fazer. Né? Porque existem vários tipos de financiamento em bancos, em financiadoras, em vários tipos de instituições que você consegue. Alguns que são uma taxa de juros, vamos dizer, até razoáveis, e alguns que são uma taxa de juros completamente fora do padrão. Né? Se você compara, assim, por exemplo, um financiamento de cartão de crédito, um financiamento de cheque especial, apesar de queda de juros, apesar de tudo,
é uma situação que simplesmente é uma bola de neve que a pessoa simplesmente não consegue mais pagar. Ou seja, a gente já conversou sobre isso aqui, inclusive com o advogado. Fuja desse financiamento no cartão de crédito, aquele que você financia a fatura depois que ela chega. Não estou falando de comprar o produto parcelado, que às vezes a gente vende produtos parcelados sem juros. E fuja de pedir dinheiro emprestado, principalmente nesses que dão crédito, né? Porque essa taxa de juros também é muito alta. A gente vê gente enroladíssima aí depois. É porque uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é assim, primeiro a gente tem que decidir ou perceber qual que é nosso objetivo financeiro. Obviamente que o objetivo financeiro da maioria das pessoas é ter um dinheiro, é ter uma vida boa. Mas assim, o quanto esse dinheiro efetivamente é importante você guardar ou você gastar. Porque como um lado psicólogo meu, que eu também sou psicólogo, as pessoas elas têm prazer em gastar dinheiro. O problema é que o dinheiro ele tem um custo no tempo. Então, nessa circunstância, a pessoa tem que ter uma espécie de uma disciplina para controlar o que ganha, o que gasta e aonde quer chegar. Porque se não tiver esse tipo de disciplina, simplesmente vai acabar dentro de um processo que não vai ter fim e, no final das contas, vai acabar sempre devendo. Então, assim, o objetivo, claro, é uma coisa extremamente importante para você saber o quanto que você tem que gastar e o quanto você ganha. A parte do ganho é mais difícil você mexer, a parte do gasto é a parte mais fácil de efetivamente você conseguir adequar a isso. E sempre tentar ter uma reserva de emergência, sempre tentar ter guardar uns 10, 20% da diferença entre o que você ganha e o que você gasta, para ter, porque sempre temos emergências financeiras. Pode ser desde um pneu furado, pode ser desde uma pessoa que quebrou a perna, pode ser qualquer tipo, a gente sempre tem aquelas despesas inesperadas. Verdade. Isso que é uma questão. E na hora de uma despesa inesperada, se a pessoa vai loucamente atrás de um financiamento, ela não vai conseguir taxas interessantes. Então, assim, a minha sugestão, a minha opinião sempre quer buscar um financiamento? Vá buscar, mas busque nas melhores alternativas. Um crédito pessoal, por exemplo, é muito melhor do que um cartão de crédito. Então, assim, se você antecipar tipos de problemas, antecipar tipos de necessidades financeiras que você vai ter, como agora mês de janeiro, você sabe que você vai ter que pagar o IPVA, você sabe que você vai ter que pagar o IPTU, no caso, alguns IPVAs, no caso, o IPTU, para pessoas que tenham casa própria, mesmo que aluguem, você sabe que você vai ter esse tipo de despesa. Se você não se planejar o mínimo, você vai acabar dentro do problema financeiro que a maioria das pessoas esteve muito no ano passado, teve muito no ano passado e hoje está um pouquinho melhor. Que na verdade a gente quer que você não esteja nesse problema agora em 2018. O Marcelo até enumerou algumas dicas para começar o ano no azul, né? Exatamente. A gente tem uma arte, vou colocar aí para você já memorizar. Primeiro, é aquela coisa que eu estava falando, definir os objetivos. A gente tem que ter muito claro dentro da cabeça o que a gente quer com relação a dinheiro. Quanto rico a gente quer ser, o quanto de dinheiro a gente quer guardar para efetivamente não ter problemas no futuro. Tá joia. E dá pra gente fazer essa conta, essa projeção? É simples? Por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero ter o padrão de vida que eu tenho hoje. Como é que ela chega a esse valor que ela precisa ter guardado? Então, isso assim, o Brasil é um país que ele é sempre considerado um país emergente e um país que tende a chegar lá. Nós temos assim enfrentado nos últimos anos uma questão de economia um pouco mais estável do que a gente enfrentava décadas atrás, mas não deixa de ser instável. Então, assim, você guardando sempre 10, 20% da diferença, você vai montando um pé de meia, que isso tudo tem relação com taxa de juros futuro, com inflação futura. O Brasil é um país que a gente não consegue prever tanto o que pode acontecer, principalmente em virtude de aspectos políticos, tudo. Mas assim, a dica perfeita
Se você gastar menos do que você ganha, nunca vai faltar dinheiro. Ótimo. Então, não é para gastar tudo que ganha, gente. É para gastar menos do que ganha. Refaça aí o seu orçamento, que, aliás, é a segunda dica. Coloca a arte de novo. Olha lá, fazer um orçamento. Como é que é esse orçamento? Colocar no papel. É como eu te falei, disciplina na parte financeira e econômica é a coisa que mais precisa. Você precisa saber efetivamente quanto você ganha. Essa é a parte fácil. Porque a gente vê lá o dinheiro que recebe, menos impostos, tudo isso, essa parte fácil. Mas a parte difícil é ver quanto você gasta. Porque às vezes R$2 na padaria que você gasta, ele pode impactar no teu orçamento no final do mês, no final do ano. E isso faz uma diferença muito grande. Esse pouquinho faz diferença, né? Esses centavos fazem diferença. E que a gente, às vezes, gasta com besteira, com coisa que a gente nem precisava. Isso assim, eu aconselho todas as pessoas a efetivamente ter esse tipo de disciplina e colocar efetivamente. Mas se você não consegue ter esse tipo de disciplina, você pelo menos saiba que todo R$1 que você gastar, ele vai ser R$1 aqui, vai ser 50 centavos lá, vai ser R$2 aqui, que no final do mês vão fazer uma diferença entre você estar no vermelho e você estar no azul. Viu? Por isso é importante também dar aquela pechinchada, né? Procurar preços bons, barganhar, não sair comprando a primeira coisa que você vê e nem comprar por impulso. Agora, a próxima dica tá ali, olha, reserva de emergência, você já falou, né? Que é ter reserva de emergência. Sempre ter algum dinheirinho para você precisar, se você precisar lançar a mão disso, você ter. Obviamente que para muitas pessoas isso é um negócio difícil. E a reserva financeira ela acaba sendo diretamente relacionada com o próximo tema, inclusive, que é, se você não tem a reserva financeira, se você precisa buscar isso em algum banco, buscar isso de algum jeito, é efetivamente tentar prever esse furo futuro seu de caixa para fazer de uma forma estrategicamente inteligente financeiramente para você. Esse dinheiro de emergência, eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, tem que ser 3 vezes o que você ganha, ou tem que ser 6 vezes o que você ganha. Muitas vezes isso fica tão inatingível que a pessoa desiste, né? Porque é um objetivo tão grande, perto de alguém que não está conseguindo guardar 10% todo mês, que ela fala, quer saber, não consigo mesmo, e esquece de poupar, de economizar e de ter essa reserva. Essa reserva tem uma regra? Não, essa reserva ela é diretamente relacionada com os objetivos que você quer. Porque assim, a gente nunca espera que vai ser mandado embora, que aconteça alguma coisa, mas a gente também não pode deixar de saber que isso pode acontecer. Quanto mais reserva você tiver, mais tranquilidade você tem, efetivamente, para buscar um outro emprego, para ter um tempo de espera nesse período aí complicado. Não existe uma regra, efetivamente, de quanto você tem que ter de reserva. A questão é assim, se você não tem reserva nenhuma agora, aproveita 2018 para começar a fazer. Qualquer reservinha que você fizer vai te dar um pouco mais de calma no futuro. E é verdade que é bom tirar antes de começar a gastar? Já recebeu, já pega um tanto, separa e guarda ali? Isso daí é ideal. Inclusive, alguns bancos, eles fazem exatamente esse tipo de já, assim, recebeu, você já coloca em algum fundo. Você precisa ter a disciplina, a maioria das vezes você precisa ter a disciplina de reservar isso ou de pelo menos fazer as suas contas com 10% do teu salário a menos para você colocar em alguma coisa que seja interessante para guardar. Eu volto aqui já já, a gente continua o nosso bate-papo. Você pode participar no 011 950 45 18 40. Eu falei ainda há pouco o WhatsApp da Rede Vida, mas eu vou pedir as respostas no meu Instagram, não é isso? É no meu Instagram? Tá funcionando o WhatsApp? Que ótimo, então vamos lá, porque aí se eu já... Não, mas esse WhatsApp da Rede Vida não vai chegar aqui no meu celular. Entendi. Tá tudo certo. Peraí, que já tem as perguntas aqui. Já eu faço as perguntas. A gente está falando então sobre finanças. Quem está ligando a televisão agora com o consultor financeiro Marcelo Lange. E a gente já aprendeu um monte, mas a gente vai agora, de forma mais direta, ajudar você que está em casa. Pode mandar a sua pergunta através do nosso WhatsApp, 011 950 45 18 40. Só queria voltar ali para aquela tela inicial para a gente recapitular e passar ali para os 2 últimos passos que são interessantes também. Pode colocar a tela, por favor?
Ah lá. Tem pagamento de início do ano. Que é esse negócio que eu estava falando do IPVA e do IPTU. A pessoa tem que saber qual que é a condição financeira dela. Porque, como eu falei, quando a pessoa tem algum tipo de dinheiro, é melhor já... A gente sempre tem que comparar efetivamente as alternativas de custos. Se a pessoa vai precisar desse dinheiro mais tarde, mais assim, num futuro próximo, e ela vai ter que pagar mais para usar esse dinheiro, é melhor ela postergar o pagamento do IPVA. Mas assim, via de regra, 3% de desconto para um pagamento em 3 vezes é um valor relativamente aceitável para o governo. Obviamente, se você for numa loja, você vai negociar um desconto maior do que isso, mas para o governo é um preço até que relativamente interessante. Tem uma regrinha, por exemplo, se eu dividir em 5 vezes, quanto de desconto seria interessante para eu não dividir e pagar à vista? Você tem que partir de uma regra que é a seguinte, você tem parta de uma regra simples, parta de uma regra de poupança. Né? A poupança nesse ano ela vai pagar alguma coisa em torno de 5, 6%. Ao ano? Ao ano. Ou seja, 12 meses. 12 meses. Se você fizer uma continha simples, que é você efetivamente dividir 5, 6% por 12, você vai ter algo menos de 0,5% ao mês. Então, se você fizer um pagamento em 2 vezes, 3 vezes, que tem efetivamente 3% de desconto, é quase o dobro do que você teria. Já está valendo a pena. Já está valendo a pena. Se eu for numa loja e ela falar assim, ó, você pode pagar em 12 vezes, mas se pagar à vista, eu te dou 15% de desconto. Tá já ótimo. Vale a pena. Inclusive 10, porque teoricamente você vai pagar em 12 vezes. Então, teu prazo final não vai ser 12 meses. Teu prazo vai ser 6 meses, porque você vai começar a pagar a partir do próximo mês. Você não vai pagar daqui a 12 meses. Perfeito. A Maria José, ela diz, eu moro em Rio Verde, estou desempregada há bastante tempo. Só o meu esposo trabalha e eu queria saber como fazer para guardar um pouco de dinheiro nesse caso. Essa que é a questão da maior parte das pessoas que está desempregada, acaba tendo um problema de não conseguir colocar nenhum dinheiro no bolso. A questão é economizar. Economizar é o único jeito que você tem nesse momento, tomara que arranje emprego rápido, mas nesse momento é tentar puxar o cinto, apertar o cinto de qualquer maneira possível para prever talvez esse tempo que demore mais para conseguir um emprego. E Maria José, pensar fora da casinha também, sabe? Usar a criatividade. Às vezes não bateu o emprego na tua porta, ou mesmo você bateu na porta de tanta gente e nada aconteceu, mas você pode inventar algo. De repente vender, pensar nos talentos que você tem, nos seus recursos que você ganhou de Deus e colocar aí em ação, né? Hoje mesmo a gente recebeu a Juliana da Franciscanos Moda Pet, lembra que ela faz tudo para cachorrinho e tal? Ela é professora de educação física e ela faz esse tipo de trabalho com muito amor e isso é o que tem a sustentado. Então, de repente, pensar em alguma coisa que você possa fazer, tá bom? Aqui, olha, a próxima pergunta bem interessante é da Isabel Estrela, de Salvador, lá na Bahia. Ela pergunta, você acha que investir em casa ou terreno é uma boa saída para investir, para guardar dinheiro para o futuro? Isso daí realmente interessante para quem não tem essa disciplina de aplicar o dinheiro, porque você investindo em imóvel, você fica com o imóvel conservando o valor. Mas uma dica que eu sempre dou é o seguinte, na hora de você comprar o imóvel, você tem que negociar muito. Porque na hora que você for vender, você fica refém do mercado. Então, na hora que você for investir em alguma coisa, invista alguma coisa num preço de entrada bom. E sempre veja o que esse imóvel pode te render, porque definitivamente o imóvel tem despesas. Se for um terreno, vai ter o IPTU. Se for um apartamento, vai ter o IPTU, vai ter o condomínio se você não alugar. E às vezes você fica 6 meses, 1 ano sem ter um inquilino. Então nunca pode se deixar de pensar que o imóvel é um investimento que tem custo. Verdade. Bom pensar. Agora, a próxima pergunta. Dinheiro, da Maísa de Pouso Alegre, achei interessante. Dinheiro é um assunto emocional? Aproveitar que a gente tem um consultor financeiro, psicólogo, essa pergunta tem tudo a ver? Tem tudo a ver. Maísa, Cláudia, eu falo, dinheiro é uma das coisas que mais carrega um lado psicológico da vida. Porque dinheiro é um poder que você acaba tendo de satisfazer um prazer imediato,
de deixar teu futuro mais tranquilo. Então essa ligação entre psicologia e dinheiro, ela é muito forte. Por isso que tem a necessidade de deixar um pouquinho de lado essa parte psicológica e partir um pouquinho para a prática de disciplina, de ver quanto você gasta, de saber qual que é efetivamente o orçamento no final do mês, porque as pessoas às vezes querem dar um presente para elas hoje, qualquer coisa, e daí no futuro esse presente vai fazer a diferença entre você estar mais preocupada ou estar menos preocupada. E no futuro a gente tem que lembrar que já tem tantas dificuldades, né? As pessoas mais idosas, elas conversam bastante comigo, porque assim, tem um plano de saúde que é mais caro, de repente precisa de um cuidador, precisa de alguns recursos para ter uma vida com mais qualidade, quer dizer, tem aí os remédios para controlar a pressão, remédios do coração, isso tudo é gasto também. Sem dúvida. Então tem que pensar nisso tudo para ter uma velhice feliz, saudável, né? Com possibilidade de você passear, de viajar. Que isso é que é legal da vida, né? Com certeza. Bom, próxima pergunta é da Maria Celeste. Ela quer saber, é melhor parcelar o cartão de crédito ou usar o cheque especial para pagá-lo? Ela diz, programa nota 10, obrigada, beijo para todos. Ela é do Embu das Artes. Olha, isso é uma questão que varia um pouco, mas definitivamente cartão de crédito e cheque especial, eles acabam tendo juros parecidos. O que é melhor mesmo? É nenhum nem outro. É melhor ir no banco, pedir para o seu gerente um crédito pessoal e aí você vai ter taxas de juros bem menores que cheque especial e que cartão de crédito. Então, se você ainda tem condição de ter crédito para pedir um crédito ou um financiamento pessoal, essa definitivamente é a melhor alternativa. Sair do financiamento, sair do cartão de crédito, sair do cheque especial. Sair do cheque especial, tá joia. A próxima pergunta é do Marcos Murilo, do Rio de Janeiro. Ele falou, olá, boa tarde. No mês de dezembro, por conta do desemprego, eu não consegui pagar a fatura do meu cartão e já vai chegar de janeiro. Qual é a melhor forma agora para eu pagar? Eu devo dividir a fatura ou fazer um esforço e pagar tudo? Sempre fazer um esforço e pagar tudo é o melhor, mas às vezes é impossível de se conseguir fazer isso. Mas o melhor mesmo é aquilo que eu acabou de falar, que eu acabei de falar. Se você está percebendo que efetivamente você não vai ter os recursos para pagar o cartão de crédito, não vá para o cheque especial, converse com o seu gerente, converse o melhor crédito que você pode ter. Cartão de crédito é sempre uma das últimas alternativas. Melhor não dividir. Vai lá, pede o dinheiro no banco e paga o cartão. Exatamente. A Beatriz de Pirassununga, ela fala, planilhas é uma boa opção para quem quer economizar? Eu e meu marido tentamos guardar dinheiro, mas nunca conseguimos. Ela colocou um emoji chorando. Não, é de chorar mesmo. Mas assim, a disciplina de você ter uma planilha pode até ser feito de uma maneira assim, com o seu marido tal, de uma maneira de vocês dois, não é para criar briga, né? Mas uma maneira de vocês, de vocês dois colocarem tudo direitinho e verem, é uma maneira de gastar menos? Sim. Na hora que você vê todos os seus gastos, você começa a questionar se alguns são necessários ou se não são. Importante fazer isso, hein, gente? Um diagnóstico aí. O que é que a gente está fazendo com o nosso dinheiro? Bora? É um bom desafio para esse comecinho de ano, né? É bom a gente pensar, a gente se organizar. E aí eu quero só lembrar o que o Marcelo já falou aqui para Beatriz Lima, de Pirassununga, que ficou triste, que não consegue guardar dinheiro, que é uma questão de disciplina. Então já recebeu, já pega, já guarda e aí faz, né, a planilhazinha com tudo que gasta, mas de repente vai conseguir poupar. Posso lhe dar um recadinho? Eu volto já aqui, tá bom? 2 minutinhos. Vem cá, vamos continuar então com o Marcelo Lange, com as perguntas. A turma toda participa e é muito bom, você vê? E a gente tem telespectadores de tudo quanto é lugar do Brasil. Isso é ótimo. E esse é um questionamento que todo mundo tem sempre, né? O que eu faço com o meu dinheiro, o que eu faço com as minhas dívidas? É verdade. E é muito bom ter alguém para ajudar e dar uma esclarecida para os nossos telespectadores. A Taislane, ela é de São Luís do Maranhão. Ela fala assim, eu montei uma lanchonete. E no final do dia eu faço o cálculo das vendas. Eu tiro pelo menos R$10 para guardar um extra na minha poupança. Isso está correto? Sempre. Se você consegue fazer esse tipo de pensamento, de ter esse tipo de pensamento em que você guarda algum tipo de dinheiro, esse dinheiro sempre vai acabar rendendo um pouco mais e sempre você vai fazer
o seu fundo de emergência. Perfeito. O Barreto, ele é professor, ele é lá de Angra dos Reis e ele quer saber o seguinte: para eu dizer que não tenho problemas financeiros, quanto eu tenho que ter guardado? Isso é a pergunta de $1 milhão, vamos dizer. Isso tudo depende do estilo de vida da pessoa. Tem pessoas que vivem bem com R$1.000, tem pessoas que vivem bem com R$5.000, tem pessoas que vivem bem com R$100.000. Isso depende muito de cada pessoa. O que você tem que saber é efetivamente o quanto que você gasta por ano. E se você fizer esse tipo de conta de quanto você gasta por ano, a expectativa de vida é um negócio complicado, porque você pode pegar do brasileiro, que é 70 e poucos anos de vida, e você pensar em taxa de juros de mais ou menos vai uns 5, 6% e colocar. Mas assim, se você gasta R$100.000 por mês e ganha 99 mil, você alguma hora não vai ter dinheiro. Você pode ganhar o que for. Se você gasta mais do que você ganha, alguma hora você não vai ter dinheiro. É muito simples esse tipo de conta. Tem que gastar menos do que ganha. Exatamente. E tem que saber quanto gasta. Porque se você não sabe quanto gasta, às vezes você entra no vermelho e nem percebeu. Exatamente. Quando você vê, a hora que você entrar no vermelho, você já está pagando juros a partir do primeiro dia. Olha, a Luciane, ela é do Rio de Janeiro, ela quer saber qual é o melhor investimento. Ela fala: eu fico confusa porque os gerentes de banco me oferecem algumas opções. Eu devo fazer que tipo de aplicação? Eu tenho hoje o equivalente a R$100.000 e eu gostaria de saber onde devo aplicar. Bom, você tem que sempre pensar no qual é a sua condição ou psicologia de poder perder um pouco desse dinheiro ou não perder. Você tem aplicações que, teoricamente, você só perderia se acontecesse um problema muito grande no Brasil, um confisco, alguma coisa que aconteceu há décadas passadas que a gente não está falando agora. E você tem aplicações que são um pouco mais arriscadas, que tem um pouco mais de risco, e você coloca um pouquinho mais de dinheiro que você possa efetivamente perder. Existe, assim, as aplicações que são menos arriscadas são efetivamente algum fundo DI que você consegue colocar tendo basicamente um rendimento aí constante. A poupança, eu não indico, e eu não indico há muito tempo, porque existem outras aplicações que são tão boas quanto e com risco tão bom que pagam mais, né? Você tem alguns bancos, algumas corretoras que dão algum tipo de aplicações sem imposto de renda, que isso sempre é uma coisa que as pessoas têm que ficarem atentas. Existe imposto de renda em cima dos ganhos de financiamentos, de ganhos de investimento. Né? E esse imposto de renda ele varia de acordo com o tempo. Mas para pessoas que têm um perfil bem conservador, um fundo DI ou uma LCA de algum banco bom, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito, pode ser alguma coisa interessante. Para pessoas que têm uma disponibilidade um pouquinho maior de risco, algum fundo multimercado do banco pode ser interessante. Uma coisa que tem que sempre se pensar paga-se imposto de renda na maioria das operações e sempre tem que ver a taxa de administração que os bancos cobram desses fundos. Porque a taxa de administração pode estar pegando a maioria do teu resultado. Perfeito. Aprendemos, hein? Bastante, né? Muito obrigada, Marcelo. Marcelo Lange, ele está no www.mlcconsulting.com.br, mlcconsulting.com.br. E o telefone, você pode até usar o WhatsApp, 011 97672 1950 ou 011 3539 8707. Se você não tem um bom consultor financeiro, a gente está conversando com e com certeza pode te ajudar. Muito obrigada e até a próxima, Cláudia. Viu? Feliz ano novo Feliz pra ano você, novo. tudo de bom. E vamos entrar no azul, né? No azul. Ele Vamos de azul. começar. Já começou de azul.